Agradeço o honroso convite do Fórum Permanente e da AIDP. Agradeço em especial ao professor Carlos Japiaçu, que mais uma vez me dá essa oportunidade de participar, de aprender, de trocar experiências com colegas, tanto do Brasil quanto de outros países. Eu espero colocar aqui minhas ideias e talvez algumas colocações sejam um pouco diferentes de outros colegas, e o que é natural numa troca de opiniões num tema tão controvertido como esse. A hipótese da minha exposição, que eu gostaria de tentar conversar, é sobre como são as condições de proteção ao whistleblower ou informante no direito brasileiro, e como evitar que o informante de boa-fé não vá sofrer retaliações por parte das organizações contra a qual ele revelou irregularidades ou ilícitos. O professor Adam ontem mencionou a palavra destroçar, que em português tem um significado muito forte, destroçar a vida de uma pessoa que se coloca nessa posição. Digamos, em termos metafísicos, eu vou pedir ajuda ao espírito do professor Gary Becker, e em termos físicos, vou me valer de um caso, o caso do blog da Webjet Pilots. Era uma empresa de aviação, não existe mais, ela foi comprada por uma outra grande empresa brasileira. Em 2010, um piloto dessa empresa criou um blog onde eram inseridas informações relativas à segurança de voos daquela transportadora. Em 2010, não havia sistemas como grupos de WhatsApp, então ele resolveu criar um blog para discutir com outros comandantes irregularidades na segurança dos voos dessa companhia. Como cada piloto está em um lugar, dificilmente se reúnem fisicamente, tinham que criar então ele criou um blog. Dentre as irregularidades que constam no blog, havia o procedimento da Webjet de fazer o piloto voar com um dispositivo anticolisão inoperante. Mandava desligar o dispositivo anticolisão. As opiniões constantes do bloco eram discutidas com outros comandantes. Contudo, quando a empresa soube, no entender da empresa, o conteúdo veiculado no blog era de grande repercussão negativa e para o seu nome, para a sua credibilidade, junto ao público e às autoridades, e ele entendeu, a empresa entendia que as questões daquela natureza deveriam ser tratadas pelos canais internos de fiscalização e controle, jamais pela internet. Por conta disso, por conta de um mau procedimento e prejuízo à reputação, a empresa entendeu que o piloto quebrou a ética e a confiança e o demitiu sem justa causa, com justa causa, ou seja, de uma maneira na qual os seus direitos trabalhistas não eram todos recebidos. Então, foi uma demissão por justa causa, por um motivo justo. Está aí uma imagem da companhia. A controvérsia foi levada para a Justiça Trabalhista. Na primeira instância, a Justiça deu ganho de causa à empresa, considerando que, de fato, houve uma falta grave, pois o empregado divulgou problemas de segurança de voos na rede pública de computadores, salientando, inclusive, que o nome do blog era Webjet Pilot, ou seja, até por esse título era fácil para qualquer pessoa acessar através de uma busca pelo nome da empresa na internet
então estaria correta aquela demissão por justa causa. Em grau de recurso, o Tribunal Regional do Trabalho ponderou que o direito à informação, inclusive ontem foi um tema discutido aqui, e a livre manifestação do pensamento legitimavam a existência do blog de autoria do empregado, pois nele eram trocadas informações sobre a incolumidade dos voos da empregadora com outros comandantes dela própria. Eu cheguei a ver esse blog, a maior parte eram assuntos técnicos para um leigo, tirando aquela questão de voar sem o dispositivo anticolisão, mas são temas muito específicos. E isso não configurava por si só mau procedimento ou ato lesivo à honra, ao revés, indicava sua preocupação com as supostas falhas existentes no serviço de transporte de passageiros da empregadora. Ademais, discutir publicamente, sem restrições, a segurança de voos é um serviço de utilidade pública, mencionado aqui o interesse público, que os aeronautas prestariam à sociedade brasileira. Aí foi o julgamento, o caso. Continuou esse julgamento. Tal como a imprensa, a revelação de tais informações serviria como forma de fiscalização de atividades que têm forte impacto na vida de milhares de pessoas. Os colegas vieram ao Rio de Janeiro de avião, por exemplo. Nós utilizamos esse serviço. Reconheceu-se assim que a demissão havia sido sem base legal e era o caso de dispensas sem justa causa, ou seja, pagando os direitos trabalhistas, multas rescisórias e outros direitos ao trabalhador. E essa questão chegou até o Tribunal Superior do Trabalho, que confirmou o acórdão do tribunal, reconhecendo que foi um caso de demissão sem justa causa, com direitos trabalhistas, multas, etc. E, de toda maneira, a demissão ficou. O que se discutia era se era demissão por justa causa ou sem justa causa, não manter o empregado no emprego. Aqui só porque essa empresa foi comprada pela companhia Gol atualmente, então ela não existe mais. Mas houve um recurso e manteve-se aquela decisão. O caso verídico suscita uma série de considerações relacionadas à divulgação de fatos antiéticos ou ilícitos ocorridos no âmbito corporativo. Deve o empregado que detectou o fato comunicá-lo ou não? Se decidir comunicar, como e para quem? Aquele que toma iniciativa de tornar pública a informação pode ser punido com a demissão, retaliação ou pode obter a imunidade. Se o conteúdo da informação colocar em risco a sociedade ou o público consumidor, o trabalhador pode imediatamente revelar ou deve antes esgotar os trâmites internos de comunicação. Como compatibilizar a liberdade de expressão e o direito à informação da coletividade com os deveres de lealdade, confiança e sigilo exigidos em uma relação empregatícia? Enfim, vale a pena ser whistleblower ou seria melhor ficar calado e garantir o emprego? Há outras considerações, naturalmente, que poderiam ser feitas. Aqui é só uma parte histórica muito rápida, As origens, ontem foi mencionado, remontariam aos sicofantas, do direito romano, da época da Roma Antiga, que eram acusadores públicos que cumpririam um papel de interesse público, um tema questionável. Há referências à Inglaterra da era medieval, onde teria nascido o conceito de caber aos indivíduos e não os agentes da lei soar o alarme dos desmandos no poder. A prática teria se estendido pelas colônias do Império Britânico e virou lei nos Estados Unidos. É um livro lançado agora, ontem, do professor Tom Miller. E no Brasil, eu tentei pesquisar alguma coisa similar. O que eu encontrei foram as ouvidorias do Brasil Império. Na verdade, são funções, eram cargos públicos que recebiam denúncias de pessoas acerca de irregularidades. Nós temos aqui do lado uma rua chamada Rua do Ouvidor,
que era uma rua muito importante do Brasil colônia, porque justamente lá morava o ouvidor do Brasil. Até hoje se chama Rua do Ouvidor, uma rua aqui do lado, né? Mas é uma figura que talvez pudesse, de toda sorte, o que se pontuar é que a figura tal qual modernamente se conhece surgiu nós sabemos de uma percepção, de um pragmatismo do direito norte-americano. Desde o século XIX, há necessidade de enfrentar o poder das grandes corporações nos Estados Unidos, que se formaram, uma realidade um pouco diferente da realidade da Europa, na ocasião, muito menos do Brasil ou da América Latina. Então, surgiu dessa necessidade de fazer frente ao poder das grandes corporações através de uma série de mecanismos, dentre elas a figura, o reconhecimento de certos efeitos àquele que resolve delatar informações acerca de corporações. Há toda uma moldura legal, tanto de países quanto internacional. Não vou cansá-los aqui com esse tópico. Foi ontem muito bem exposto pelos colegas, hoje também. E apenas pontuar essa lei americana, esse Dodd-Frank Act, que, diferentemente de outros que o precederam, estimulou o whistleblower externo, o empregado relatar alguma irregularidade financeira diretamente para a SEC, Securities Exchange Commission, ao invés de privilegiar o relato interno, por conta da crise que ocorreu, em 2008 e 2009. Há diversas outras questões nessa lei, mas pontualmente esse estímulo ao whistleblower externo. E dentre desse estímulo há aquilo que já foi mencionado, a possibilidade de uma recompensa ao denunciante que revele uma irregularidade, se essa irregularidade se concretizar em uma sanção à empresa infratora. Uma notícia que eu pesquisei sobre premiações pela SEC, e teria pago recentemente 33 milhões de dólares a um informante que relatou irregularidades envolvendo uma instituição financeira norte-americana, e nessa notícia vão sendo colocadas outras premiações que chegariam, na ocasião, até 262 milhões de dólares a 53 whistleblowers nos Estados Unidos. Bem, eu vou falar um pouco mais na frente, vou tentar falar sobre essa questão da recompensa, que é vista com muitos bons olhos por vários colegas. Isso aí um pouco do que foi falado ontem, e o whistleblower vai agora, mais recentemente, se inserir dentro dessas novas estratégias de autorregulação regulada dentro dos programas de compliance, como sendo um dos pilares de um sistema de compliance efetivo, idôneo, correto, a colocação de um canal de denúncias a serviço tanto do empregado quanto do público externo, e todo um mecanismo de apuração dessa irregularidade através de um compliance officer, Então, entendido na atualidade, isso nós estamos assistindo aqui, as exposições, como uma das condições sine qua non de um compliance, a existência de um canal de denúncias à disposição, justamente para que o trabalhador possa noticiar alguma irregularidade sobre a promessa do anonimato ou da confidencialidade. Há uma diferenciação, há sistemas que adotam um ou outro modelo.
E o objetivo, e aqui volto àquela ideia do pragmatismo, né, que talvez nós, professores, tivemos um pouco de dificuldade de entender como que, às vezes, é muito difícil vencer essa lei do omertá, essa lei do silêncio, que justamente é o que se tenta, as empresas tentam blindar irregularidades ou pessoas dentro da empresa e esse mecanismo, essa estratégia se coloca dentro dessa ideia, tanto para a administração pública, no caso de um sistema de whistleblower envolvendo irregularidades no serviço público, quanto da iniciativa privada. E quais são as estratégias que se oferece para aquele que quer delatar, né? Em geral, as legislações, como na Espanha, que impõem deveres de comunicação, promessas de recompensa econômica, já mencionado, que em certas legislações permite chegar até 30% do valor ao final recuperado, ou o valor de multas impostas a empresas, oferecimento de proteção jurídica, que é proteção que pode oscilar desde uma garantia de demissão arbitrária ou retaliatória até a tutela da sua integridade física ou da vida, numa situação de vulnerabilidade, também mencionada, e oferecimento de benefícios penais, eximindo ou atenuando a sanção do informante arrependido. E aqui o professor Eduardo ontem tentou, né, separar o que é um whistleblower, do que é um colaborador. Me parece que é um pouco não muito claro o que é um, o que é outro, o que pode ser. Quem é um whistleblower durante a investigação percebe que também participou, enfim. Mas há sistemas que que oferecem benefícios, como atenuação, perdão judicial, etc. Há críticas, né, que são algumas já colocadas ao sistema, converter o trabalhador numa espécie de um policial, né, criar um ambiente de suspeita dentro de uma empresa, o risco que uma denúncia fomente, crie em outro empregado uma suspeita não comprovada, né, uma espécie de e a pessoa está sendo investigada e não sabe, criar climas não muito bons no ambiente de trabalho. Há uma crítica sobre a perda da eficácia do sistema de compliance, no caso de um sistema de whistleblower externo, e a dúvida sobre a adoção de um sistema de whistleblower como um elemento preventivo, porque as empresas potencialmente criminosas estariam em uma posição privilegiada com a prévia ciência de um ilícito, podendo, caso queira, destruir provas, ameaçar a testemunha, montar uma versão dos fatos. Isso nós sabemos que é uma crítica, além de vulnerar, como já mencionado, direitos de empregados ou de terceiros. E também o professor Nieto Martim menciona uma crítica relativamente ao reverse whistleblowing, que é o risco de se criar bodes expiatórios, em espanhol, chivos expiatório, que é um efeito particularmente perverso. Com o fim de apoiar a sua versão, ela buscaria um responsável individual sobre quem pudesse lançar toda a culpa, isso se torna, nas palavras do professor Nieto, mais intenso quando se oferece para a corporação uma redução significativa da sanção, se cabe a ela apontar para as autoridades públicas quem foi o responsável individual pelo delito. Aí uma foto, né, um desenho da cena bíblica de um bode expiatório. Há também uma discussão sobre a possibilidade de uma anistia interna, que poderia, até que ponto uma empresa pode prometer ao empregado uma anistia, uma garantia de não demissão, caso ele venha colaborar. Essa anistia poderia surtir efeitos para fora da empresa,
né, talvez numa ação de responsabilidade civil ou numa ação penal de iniciativa privada pudesse surtir efeitos, sendo duvidosa uma anistia no caso envolvendo uma ação pública, uma ação de iniciativa dos órgãos públicos de investigação. Rapidamente, essa denúncia foi dito ontem, né, pode ser interna ou externa, ou uma terceira via, né, que seria o público em geral. Aqui está colocado um pouco, interna seria para os canais internos, hotline, para o compliance office, uma auditoria interna. Externa, agência reguladora, Ministério Público, polícia investigativa. E uma terceira que eu coloquei, que seria pública em geral, para a imprensa, na internet, como no caso do blog que eu mencionei. Há vias intermediárias aqui, isso não é muito claro. Por exemplo, o trabalhador pode colocar um e-mail interno, mas para todos os empregados da empresa. Quer dizer, não foi dirigido a um órgão, a um compliance office, também tampouco foi ao público. Ou seja, essas classificações são em termos gerais, né? Há sempre meio termos. E tem se privilegiado, como dito, né? Ou algumas leis privilegiam a denúncia interna, outras leis a denúncia externa, e, em geral, se critica, se condena a denúncia externa a um repórter, a um jornalista, à internet ou alguma outra natureza que não é direcionada interna ou externamente. E aqui, rapidamente, o whistleblower no Brasil, também para tentar pesquisar, escândalo da história recente do Brasil, demonstraram que a prática de alguém revelar informações graves foram, digamos, boas, na minha opinião, para revelar esquemas de corrupção muito sérios. O Brasil, infelizmente, é um país assolado por esquemas de corrupção em geral, né? E nesse caso aqui, um pouco mais antigo, o irmão do então presidente da República fez revelações que culminaram no impeachment desse presidente Fernando Collor, em 1993, e um pouco mais depois, um empregado, um caseiro do então poderoso ministro da Justiça, ministro da Economia, perdão, fez revelações sobre coisas que aconteciam na casa na qual ele trabalhava, encontros entre pessoas suspeitas e o então ministro da Economia. Esse é um rapaz, Francenildo. E esse caso do Francenildo é interessante porque quando ele fez essas revelações, o então poderoso ministro da Economia fez com que fosse quebrado o sigilo bancário dele de maneira ilegal, descoberto um dinheiro, um valor pequeno, que atribuiu-se a uma compra de adversários políticos, quando, na verdade, foi um pai dele que reconhecera a paternidade tardiamente, que deu um dinheiro ao filho em retribuição. Até isso foi feito por esse poderoso ministro, que acabou, nesse escândalo, sendo demitido, e depois, tempos depois, ele retornou à política, ele retornou ao poder e envolveu-se em outro escândalo, e agora esse ministro, se tornou um colaborador da justiça, coisa que o outro havia feito alguns anos antes. Essa é uma outra característica no Brasil. Políticos condenados por corrupção conseguem retornar, tempos depois, ao poder no Brasil. Infelizmente, eu acho que é uma característica que só aqui ocorre. Rapidamente, a moldura normativa, muito rápido. Como eu disse, né, o fato de revelar informações sempre existiu. O Código Penal mencionava, por exemplo, o dever de sigilo profissional, mas permite, né, que, por justa causa, um empregado, um advogado, um médico, um profissional possa revelar uma informação
possa quebrar o seu dever de sigilo. No Código de Processo Penal também existe a previsão, nós sabemos, né? Isso pode acontecer, qualquer pessoa pode noticiar. A Lei das Contravenções Penais, uma lei recente que trata do serviço de detetive particular. Uma empresa pode contratar um serviço de detetive particular ou uma auditoria externa, e essa pessoa, esse profissional, pode coletar dados e informações a respeito de um fato de relevância. E a Lei 9.807, de 99, que estabeleceu normas de proteção a vítimas e testemunhas que estivessem sendo ameaçadas. Não é exatamente a questão do whistleblower, né, mas e réus colaboradores que pudessem vir a temer por sua vida e ingressar num programa de proteção à testemunha e a réu colaborador. Essa lei, ela decorreu de uma necessidade e também de um caso concreto que eu, infelizmente, participei da investigação de uma testemunha que nós que estava colaborando com a polícia e o Ministério Público, e ela não quis ser protegida, ela preferia continuar agindo em liberdade e findou sendo assassinada, e isso virou um escândalo, e desse escândalo proveio uma legislação que é a lei que eu coloquei. Na ocasião desse caso, eu cheguei a dar uma declaração lamentando o que aconteceu e dizendo que fizemos o que era possível fazer naquele momento em razão das limitações. Nós não podíamos prender uma testemunha, né? Na ocasião não tínhamos, e a pessoa não queria ser protegida, reconhecendo, claro, que olhando para trás devíamos ter feito outra coisa. E aí, daí veio esse programa, Provita. Aqui é um manual de como a pessoa pode se candidatar ao sistema de proteção. Ela pode ter a sua inserida no sistema, ela pode mudar a sua identidade, ela muda de cidade, ela tem uma rede de proteção envolvendo todos os estados do Brasil. Naturalmente, ela vai deixar o emprego dela, obviamente, não pode ter contato com nada do seu passado, são regras muito duras. Tá? Aí a lei de proteção, enfim, a lei de organização criminosa muito rápido, né? O caso do senhor Youssef, quer dizer, um outro aspecto, né, que colaborou com a justiça e recebeu um prêmio, que também foi muito criticado, teria recebido um prêmio de 20 milhões de reais. Aqui é sobre o sistema a legislação brasileira já refletindo as estratégias de compliance, já uma série de leis sobre isso, como, por exemplo, o decreto que regulamenta a lei anticorrupção, que menciona a necessidade de que os canais de denúncia garantam proteção ao denunciante boa-fé. Essa lei das estatais, que também reflete as estratégias de compliance, dispõe que o canal de denúncia possa possibilitar o recebimento de denúncia interna e externa e a adoção de mecanismos de proteção que impeçam qualquer espécie de retaliação à pessoa que utiliza o canal de denúncias. Esse foi um caso envolvendo uma estatal, também de um denunciante. A Lei 13.611, já falado aqui da tribuna, que estabelece serviço de disque denúncia para qualquer pessoa, a possibilidade de recompensa. Sim, isso. De lege diferenda, né? Isso que eu gostaria de chegar ao projeto do Ministério da Justiça, que na esteira, né, às vezes acontecem fatos desagradáveis, daí vem a lei, uma legislação a posteriori, né, e que também conta justamente com a ampliação desses discos de denúncia, uma política de proteção integral ao informante contra retaliações ou responsabilizações civis e criminais em relação ao noticiado, o direito do informante ter sua identidade preservada, medidas protetivas
da lei que eu mencionei, e um pouco mais extensa, e a possibilidade do ressarcimento em dobro de eventuais danos materiais, como do seu Francenildo, em razão de retaliações. E previsão de recompensas sobre informantes. Sobre a recompensa, por que eu vou ser informante, me valendo da teoria da eleição racional? O que eu vou ter em troca? O risco que eu tenho? Como é que eu vou calcular, eu com 52 anos, revelar um fato da minha empresa, o risco que eu possa... Tudo bem, anonimato, né? Mas esse anonimato, vão saber pela posição, pela natureza que foi... Se não fui eu, todo mundo daquele setor manda embora todo mundo. Não sabe quem foi, manda embora todo mundo. Né? Como... A ideia de recompensa, eu enxergo como alguma coisa que eu possa receber para recomeçar a minha vida, porque dificilmente, na situação atual, terei uma garantia de que meu emprego vai ser protegido. Como proteger de vendetas? Essa senhora era uma informante da empresa brasileira de petróleo, que fez uma revelação na época, antes do escândalo do Petrobras, e ela foi mandada para Singapura. Acho que eles pensaram, qual o lugar mais longe para mandar um trabalhador do Brasil? Mandaram ela para Singapura, do seu Paulo Roberto Costa. O empregado não pode, nem, no Brasil, nem ser testemunha de outro empregado, que ele pode ser mandado embora. Ele não está revelando, ele só foi testemunhar para um colega que foi demitido. Ele acaba sendo demitido no Brasil, e a justiça só assegura direitos trabalhistas, não a garantia do emprego. Aqui rapidamente a realidade do Brasil, do desemprego. Nós temos 13 milhões de desempregados hoje. A pessoa, né, vou voltar a Gary Becker, vale a pena o risco de eu ficar desempregado? 13 milhões talvez deve ser a população de Portugal, não sei quantos milhões de habitantes está em Portugal. Então, voltando ao caso, para concluir, tentando responder aquelas hipóteses. Tem-se que o trabalhador não só pode, como deve denunciar irregularidades dessa ordem. A princípio, tal denúncia deveria ser feita aos canais internos da empresa. Contudo, dada a hipotética gravidade das informações, que no limite envolveriam perigos de acidentes aéreos, com mortes de pessoas, né, ou um produto com defeito, também é possível conjecturar que o piloto pudesse direcionar as denúncias para as autoridades públicas encarregadas da fiscalização de voo. Então, a questão não é só uma questão envolvendo interesse privado, a liberdade de expressão, a integridade física de funcionários e passageiros dos voos conspiram a favor da publicização da informação, ressalvado expedientes de má-fé, que é possível que a pessoa o faça querendo justamente prejudicar uma empresa. Na ausência de uma política interna de proteção informante, é dever do Estado criar mecanismos que assegurem não apenas o recebimento de direitos trabalhistas, mas a garantia da manutenção do emprego, além de outras medidas de proteção integral. Somente assim é que existirá um eficaz canal de denúncia e, por decorrência, um auxílio de programas de compliance. Naquele caso concreto, eu fui pesquisar, eu conversei com o advogado da pessoa. Ele foi demitido e nunca mais foi recolocado no mercado de trabalho da aviação civil brasileira. Claro, pode falar, entrou em crise, né? Então, no Brasil, o mercado de aviação, né, talvez uma coisa não elimine a outra. Ele trabalha atualmente na economia informal. E volta à pergunta inicial. Vale a pena, na situação atual, ser whistleblower? Vamos ver se Gary Becker, né, pode nos ajudar, se vale a pena, ou se vai ser visto como uma pessoa que só quer buscar um dinheiro, né? Antes de me despedir, só para registrar que a Agência Nacional de Aviação Civil tem um plano de fiscalização e realiza inspeções nas aeronaves brasileiras. Ela atua também a partir de apuração de denúncias
que chegam aos seus canais de atendimento, todas as denúncias são apuradas, etc. Quem quiser fazer denúncia sobre irregularidade de voos no Brasil, tem aqui um site à disposição. Muito obrigado.